Olá, estamos aqui para a nossa segunda aula de Fundamentos e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, EJA, e hoje o nosso tema são as políticas públicas para a educação de jovens e adultos no Brasil. Então, nós partimos aqui de um artigo da Márcia Rodrigues Neves Serratti, que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, que fez uma pesquisa sobre a questão da EJA, pela UEM e pela FAFIPA de Paranavaí, ok? Ela parte da constatação da questão do analfabetismo no Brasil. Ela faz uma linha de análise a partir de 1900 até a Constituição de 1988. Então, o Brasil, utilizando a métrica de faixa etária de 15 anos ou mais, nós vamos ver que em outras aulas que existem outras métricas de 10 anos ou mais, 5 anos ou mais. No caso aqui, a professora utilizou essa métrica de pessoas com 15 anos ou mais analfabetos. Então, o Brasil passou de um percentual de 65,3% de analfabetos em 1900, chegando em 2017 a 7% de analfabetos. Então, lá em 1900, 65% da população representavam 6,5 milhões de pessoas. Hoje, 7% são 11,5 milhões de pessoas. Então, hoje trabalha-se com entre 11 e 12 milhões de analfabetos no Brasil, na faixa de 7%. Em percentual, a maior redução se deu entre o ano 2000 e o ano 2017, com quase 50% na redução, de 14% para 7%. Novamente, como nós vimos já na aula anterior, a autora aqui, ela trabalha com a questão do desenvolvimento da década de 50, com a questão do analfabeto não ter o direito ao voto, o que fez com que durante muito tempo a questão da alfabetização tivesse como objetivo tornar o analfabeto um eleitor. Também a importância de Paulo Freire nessa discussão da redução do analfabetismo no país. E Paulo Freire entendia a educação como um ato político, não apenas um ato educacional, Exatamente porque alfabetizar para Paulo Freire também tem como missão aprender a ler o mundo à sua volta, o mundo do trabalho, o mundo da vida, o mundo da sociedade, o mundo da política, o mundo da religião, o mundo do dia a dia, Mesmo assim, mesmo não rompendo com essa visão, o golpe de 64, ele organizou algumas campanhas de alfabetização. A principal delas era a oficial do governo, chamado Mobral, que atingiu em torno de 500 mil alunos nos primeiros 4 meses de funcionamento. Mas também tivemos a Cruzada Ação Básica Cristã, chamada ABC, de 1966 a 1970, que também era um movimento voltado para a alfabetização, ligado às igrejas, Na legislação educacional de 1971, que alguns chamam de LDB, mas não era uma LDB, era apenas uma
mudança na LDB de 1961, né? A 5692 de 71, ela insere a discussão no Brasil do chamado ensino supletivo, que é aquele ensino que tinha função básica de suplência, suprimento de aprendizagem e qualificação, mediante oferta de cursos e exames supletivos. Eu, inclusive, dei aula nos supletivos. O que eram os supletivos? O supletivo era você fazer os cursos de forma mais aligeirada. Então, de sexto ao nono ano, você fazia em 2 anos e não em 4. O segundo grau, você faria em 1 ano e meio, né? E o supletivo de primeiro ao quinto ano, primeiro ao quarto ano, na época, você faria também em 2 anos. Então, ao invés de você ficar 8 mais 3, 11 anos na escola, em 5 anos e meio você recuperaria esse período da educação básica e do segundo grau, né? E a Constituição de 88, então, ela prevê, no título de Direitos Individuais e Coletivos, o direito à educação, que prevê, no artigo 208, no inciso 1º, o acesso à educação, né, o ensino fundamental, como obrigatório e gratuito, assegurado a todos, inclusive quem não conseguiu ter acesso na idade própria. E aqui entra, então, a educação de jovens e adultos, né? A LDB, ela, então, prevê que a educação básica, ou melhor, o ensino de jovens e adultos será destinado àqueles que não tiveram acesso na idade própria, né? E também, nesse período, passa a ter mais destaque a EJA no Brasil, né? Para reduzir o analfabetismo, né? De 81 a 86, 48% das crianças entre 10 e 14 anos tiveram acesso à escola, mas permaneciam apenas 3 anos ou mais na escola, né? Ou menos na escola. Já quem tinha entre 15 e 17 anos, só 8,3% tinha acesso a 9 anos de educação ou mais. Apenas 8,3%, o restante ficava fora. Então, a educação de jovens e adultos passou a ser importante e prioritária. E continua sendo até hoje, porque muitas crianças, melhor, adolescentes e jovens, fogem da escola. Mesmo sendo obrigatório dos 4 aos 17 anos estar na escola, depois dos 11, 12, 13 anos, muitos fogem da escola, somem da escola, deixam a escola. E eles vão ter que ter uma suplementação ali na frente. Principalmente em períodos que a economia cresce e que exige mão de obra mais qualificada, e agora mesmo em épocas de economia complicada, também a mão de obra cada vez mais exige qualificação, faz com que muitos destes retornem à escola, procurem a escola para complementar seus estudos, para aprofundar seus estudos, né? Uma outra coisa importante que, nessa perspectiva, é que o Brasil participou, na década de 90, da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que teve diversos encontros de preparação mundo afora, e que teve, assim, essa declaração foi assinada no encontro em Jomtien, na Tailândia, né, no ano 2000, e ela previa uma redução dos índices em 2000, até o ano 2000, dos índices que havia em 1990 em 50%, os índices de analfabetismo. O Brasil é signatário, né, dessa declaração e se comprometeu, então, a elaborar programas e projetos buscando essa superação do analfabetismo. Por isso que de 2000 a 2017 nós tivemos uma queda bastante forte da taxa de analfabetismo em 50%, só que isso não foi atingido em 2000, foi atingido só em 2017, ou seja, 17 anos depois. Os efeitos
das discussões da década de 90 do século passado, né? Além dessas discussões que foram assinadas aí na ONU, nós tivemos a partir do ano 2000 o Fórum Mundial de Educação, que teve uma primeira etapa em Dakar, no Senegal, e que depois também tivemos o retorno disso numa nova discussão para ver se os países estavam cumprindo os objetivos, num novo encontro, agora dessa vez em Hamburgo, na Alemanha, né? E também na África do Sul, se não me engano, em Durban, na África do Sul. Foram esforços da Unesco de 1997 a 2003, 5 anos, para discutir essa questão. Eu lembro muito bem que aqui no Brasil nós discutimos o famoso Plano Decenal de Educação no governo do Itamar Franco. Ela foi discutida a nível nacional, com esses objetivos de melhorar a qualidade da educação e diminuir os índices de analfabetismo. Um dos principais pontos discutidos em todos esses encontros foi o fortalecimento e integração das mulheres, que havia uma tendência mundial de excluir as mulheres da educação, né? Não era uma questão só do interior do nosso país ou das cidades do nosso país, mas do mundo todo, e passou então a ser um dos objetivos, integrar e fortalecer as mulheres por meio da alfabetização e do acesso à educação, né? Eu falei antes que o segundo encontro aí dessa Conferência Mundial de Educação foi em Durban, foi em Bangkok, na Tailândia, em setembro de 2003, né? Por exemplo, o Brasil tinha se comprometido a gastar 2,8 milhões com a educação de jovens e adultos, mas em 2003 conseguiu apresentar apenas um orçamento de 1,8 bilhões, ou seja, $1 bilhão a menos do que tinha se comprometido, ou seja, não cumpriu aquilo com o que se comprometeu a nível internacional, né? Com base em todas essas discussões e participação de fóruns internacionais, o Brasil desenvolveu as diretrizes curriculares nacionais para a EJA em 2000. Essas diretrizes trabalharam com propostas metodológicas específicas para a EJA, né? Com o dever do Estado de garantir a oferta de educação escolar para o EJA, né? Tanto na iniciativa pública, mas também, sendo possível, para a iniciativa privada, né? E quem mais, além da pública, trabalhou com isso foi o Sistema S, o sistema ligado ao Senai e ao SESI, né? Que ofereceu diversas propostas, né? Então, essa proposta pedagógica da EJA passou a dar uma unicidade ao trabalho feito na educação de jovens e adultos no país, mas ainda sem atingir as metas a que se propôs e se dispôs o país, né? Também a EJA fez parte do Plano Nacional de Educação de 2001, que prevê, então, que incorpora esses compromissos que o Brasil fez nas conferências e nos encontros internacionais sobre educação, são incorporadas pelo Plano Nacional de Educação em 2001 e revistos em 2014. Nós já temos agora a segunda versão do Plano Nacional de Educação, 2014, que prevê um aumento do investimento público em educação de 7% para 10%, 11% do PIB, né? Mas
estamos tendo dificuldades de aumentar, de passar dos 7 aos 15. Ok? Então é essa realidade das políticas públicas voltadas para a EJA no Brasil. Na próxima aula vamos ver um pouquinho mais, principalmente sobre analfabetismo no Brasil, a evolução do analfabetismo, para daí depois nós entrarmos nas diretrizes da EJA nas próximas aulas.